Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos fazer um tour pelo meu sketchbook. No vídeo de hoje, então, pessoal, a gente vai fazer um tour pelo meu sketchbook. Esse sketchbook aqui foi o sketchbook que eu terminei mais recentemente. Então, assim, eu comecei ele em 2019. Gostaria de ter terminado ele antes? Gostaria, mas em 2019 eu não tive a chance de desenhar muito. Então foi só agora em 2020 que eu consegui finalizar esse sketchbook e eu vou fazer um tour por ele com vocês hoje. E assim, o sketchbook pra mim é como se fosse um diário, sabe? Todos os dias eu procuro desenhar alguma coisinha, assim, por mais simples que possa ser essa coisa, eu tento usar o sketchbook para desenhar. E antigamente eu não usava muito sketchbook. Antes eu começava a fazer os meus desenhos na folha final e, assim, usar o sketchbook me ajudou muito nesse sentido, porque eu consigo amadurecer as minhas ideias no sketchbook e às vezes, assim, um desenho super despretensioso acaba se tornando um desenho super legal depois e foi o sketchbook que me proporcionou isso. Então, vamos começar. Vocês vão ver, assim, que tem alguns desenhos bem pessoais, às vezes. Como eu disse, o sketchbook pra mim funciona bem como um diário, assim, às vezes eu uso pra desabafar, tal. Então, tem bastante coisa que vocês vão ver, assim, que eu nunca postei nas minhas redes sociais, justamente por isso, né? Então, vamos começar. Essa aqui é a capa do meu sketchbook. Vocês viram que eu comecei ele em 2019 e eu tentei fazer uma primeira capa bonitinha aqui, não deu muito certo, mas pelo menos foi uma capa, né, gente? É isso aí. E aqui, gente, nossa, esse desenho aqui foi... Eu lembro que eu tava esperando na frente do consultório da minha psicóloga, antes de entrar, e tipo, eu tava nessa pira de desenhar coisas que eu via por aí, coisas na rua, por onde eu parava eu desenhava alguma coisa. E esse desenho aqui foi a vista de frente do consultório da minha antiga psicóloga. E daí eu fiz a caneta com caneta Bic. Eu até gostei do resultado, tipo, eu não foi direto na caneta, né? E ficou assim. E nessa segunda página aqui, eu acho que esse aqui é outro ângulo da vista do antigo consultório da minha psicóloga. E essas duas garotas aqui, eu lembro que eu tava na biblioteca de onde eu fazia curso, técnico multimídia, e eu tava esperando alguma coisa e eu vi essas pessoas sentadas na mesa e eu falei, tipo, vou desenhar, sabe? E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. E esses aqui eu tava tentando treinar desenho de ambiente, né? Eu gosto muito de desenhar formas naturais, de desenhar pessoas, mas meu forte nunca foi desenhar ambiente. Então, aqui nesse desenho eu lembro que eu tava tentando fazer isso. Aqui foi um dia em que eu tava pirada e eu só queria mexer com tinta. E basicamente foi isso, eu peguei a tinta guache que eu tinha, misturei cores aleatórias e saí pintando, sabe? E assim, foi basicamente isso. Eu gosto assim de fazer esses experimentos porque a gente conhece o material e também é um jeito de desestressar, sabe? Porque assim, eu tenho essa mania de planejar muito o que eu vou desenhar, sabe? Mesmo que eu não seja um rascunho, mas eu fico pensando muito no desenho. E às vezes isso é ruim também, sabe? Porque além de encarar a arte como trabalho, às vezes, tipo, eu uso como terapia mesmo, uma coisa para descansar a cabeça. E quando você planeja muito, fica difícil você esvaziar a cabeça, né? Então, quando eu quero realmente esvaziar a minha mente, assim, são essas coisas bem sem planejamento que acontecem, né?
E aqui começou a parte do meu sketchbook que eu comecei a estudar teoria de formas, essas coisas. E nesse dia que eu tava estudando outras maneiras de desenhar a cabeça, existem vários modos de desenhar a cabeça humana. E esse aqui é um dos modos que eu tava experimentando, né? Que era novo pra mim, eu tava querendo experimentar. É sempre bom experimentar técnicas diferentes, né? E aqui foi uma tentativa minha de aplicar a técnica. E esse desenho aqui foi um desabafo mesmo meu, sabe? Na época eu tava meio bad vibes, assim. E saí esses desenhos aqui. Aliás, esse desenho meu virou um print. E eu vou deixar aqui do lado pra vocês a imagem do print. Aqui foram mais experimentações e tal. Aqui foi um desenho que eu pensei em finalizar, mas não foi pra frente. Eu fiz o rascunho e não gostei muito de como ele ficou. E é assim, tem coisas que nascem no sketchbook e morrem no sketchbook, né, gente? Nem sempre tudo que a gente desenha, a gente consegue finalizar depois, fazer um desenho finalizado. Esse aqui foi eu treinando a pele negra, como desenhar a pele negra. Aqui desenhando pessoas de outros ângulos. Aqui sou eu com canetas finalizadoras. Aqui, gente, na época, pra quem não sabe, eu ia me casar em 2020, mas o corona não deixou. Então, nessa época aqui, eu lembro que eu tava começando a planejar meu casamento e já tinha alugado meu vestido e eu tava nessa pira, tipo, de como eu ia ficar vestida de noiva. Então, eu desenhei aqui como é que eu ia ficar. Na minha cabeça, né? Nem sei se vou ficar assim mais. Agora eu vou casar só em 2021, então vamos ver se vai ficar assim. Aqui também foram alguns desabafos, assim. Eu lembro que eu tava numa pira, tipo, de pensar no vazio, assim, no vazio das pessoas, assim. Eu tava bem bad vibes nessa época. Aí eu ficava pensando em como sempre faltavam coisas em todas as pessoas. Todas as pessoas têm uma falta. Então eu tava nessa pira de desenhar a falta. Tipo, aqui, por exemplo, eu pensei em um menino sentado num banco no meio da rua e ele também tem falta. Uma pessoa andando na rua, ela também sente falta de alguma coisa. Então eu tava nessa pira de desenhar as faltas, né? E eu gosto bastante dessa ideia. Quem sabe um dia ela não retorna aí com desenhos finalizados, né? Vamos ver. E esses dois desenhos eu finalizei também. São rascunhos que acabaram se tornando desenhos finalizados. E esses dois desenhos são desenhos que eu gosto bastante. Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem. Esse aqui foi inspirado no filme Coringa, né? Que saiu em 2019 e até que o Joaquin Phoenix ganhou o Oscar de melhor ator com esse filme. Foi um filme que mexeu bastante comigo e por isso que eu resolvi desenhar o personagem, assim. Eu gostei muito do enredo e do desenvolvimento dos personagens, então acabei transformando em desenho. E esse desenho aqui foi uma ilustração de um poema meu. Pra quem não sabe, em passados assim distantes eu escrevia poemas. E era um poema que falava muito do que eu tava vivendo nesse momento aqui. Então eu acabei ilustrando ele também. E aqui sou eu tentando organizar coisas. Sketchbook também serve pra isso, gente, organizar coisas, assim, tipo, relacionadas a desenho e ilustração. Quando eu tenho que fazer anotações, eu anoto no sketchbook também. E aqui foi um rascunho relacionado a essas anotações das páginas anteriores, mas que eu também não consegui transformar em um desenho concretizado ainda, pelo menos. Esses dois desenhos aqui também se transformaram em desenhos finalizados. Foram 2 telas em tinta acrílica que esses desenhos se transformaram, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse desenho é o rascunho da primeira tela em tinta acrílica que eu fiz. E esse aqui foi o rascunho da segunda tela em tinta acrílica que eu desenhei. E eu gostei bastante do resultado.
Ai, esse desenho aqui, eu comecei a fazer ele finalizado, mas eu parei. Porque, assim, eu sou essa pessoa. Às vezes eu enjoo do desenho que eu tô fazendo e ele simplesmente não sai do sketchbook. Como eu disse antes, às vezes as coisas que começam no sketchbook ficam no sketchbook e não tem problema. É assim mesmo. Ai, e aqui sou eu, gente, treinando o desenho de cabeça em vários ângulos. Gente, se tem uma coisa que eu tenho dificuldade é desenhar cabeças em ângulos diferentes. E isso aqui sou eu tentando estudar. Eu fiz esses exercícios aqui com base em um vídeo do canal da Mari Caim, não sei se vocês conhecem. Se vocês não conhecem, eu vou deixar aqui na descrição o link pro canal dela. E tem alguns quadros que ela faz com o noivo dela, o namorado dela, não sei exatamente o que eles são. Mas ele também é desenhista e ilustrador. E ele ensinou a fazer alguns exercícios para exercitar, tipo, desenhar a cabeça em vários ângulos. E foi isso que eu fiz aqui, alguns exercícios. Aqui são mais exercícios. E aqui eu comecei o meu curso online de desenho na Canta Academia de Arte, que eu ainda não terminei, mas eu quero terminar logo, em breve. E essas foram as primeiras aulas, então as próximas páginas vocês vão ver alguns estudos aqui de objetos. Eu tava tentando desenhar objetos, sabe? Primeiro objetos isolados, depois composição de objetos. Aqui eu só usei caneta nanquim e lápis grafite, lápis 2B, 6B. E aqui foi um daqueles dias que eu não tava muito legal e resolvi desabafar em desenho. E deu nisso daqui. Às vezes os desenhos que eu mais gosto são aqueles que eu faço super despretensiosamente num dia assim, só pra colocar o lápis no papel mesmo, sem muito planejamento, e são às vezes os que eu mais gosto. E aqui já são outras aulas de desenho que eu fiz. A gente tava trabalhando essa coisa do positivo e do negativo, como dar ênfase em certas coisas na ilustração e não outras. E daí aqui estava trabalhando o positivo e o negativo, como você consegue com o preto e com o branco já fazer um desenho super legal, delimitar várias coisas no desenho. E eu gosto bastante desses estudos aqui que eu fiz. Aqui são mais estudos. E aqui, gente, vocês podem ver que deu super errado, mas não tem problema, sketchbook é pra isso mesmo. Pra errar sem culpa. Por isso que eu gosto tanto do sketchbook também. Se não deu certo, tudo bem, gente. O sketchbook é um ensaio pra vida. Aqui você pode errar, na vida não, né? Brincadeira, gente. É que quando você erra na vida, a vida cobra, né? Mas o sketchbook não vai cobrar de você. Então, o sketchbook é o momento certo pra errar. E eu gosto mesmo de fazer coisas, de errar no sketchbook. Não tem problema algum, gente. E aqui é outro desenho meu, esse aqui eu também finalizei. Se eu achar ele finalizado, eu mostro aqui pra vocês também. E aqui sou eu em outra aula da Canta Academia de Arte. Eu lembro que o exercício era a gente ilustrar um conto de fadas de várias maneiras. E deixar um lugar pro texto, né? O texto também é um elemento gráfico na ilustração, então quando a gente ilustra, a gente tem que pensar em onde o texto vai ficar, né? Aqui claramente vocês viram que deu uma errada, assim, tipo, se fosse uma ilustração real ia dar muito errado, porque eu fiz um tronco de uma árvore no meio do texto, então, gente, não façam isso. Mas eu fiz várias versões dessa ilustração, eu escolhi o conto da Chapeuzinho Vermelho, e aqui, nesse desenho, eu dei o foco na Chapeuzinho Vermelho. Nesse próximo aqui, eu dei o foco no lobo mau. E aí, consegui deixar o texto como elemento gráfico de uma maneira melhor do que no desenho anterior, né? E eu gostei bastante desse desenho aqui. E acabei finalizando esse desenho. Ficou assim, ó, a versão finalizada dele em aquarela. Vê se vocês gostaram. Eu gostei bastante da versão dele finalizada. Adorei. E esses aqui também são exercícios da Canta Academia de Arte. A gente
nessas aulas, se eu não me engano, a gente tava treinando enquadramento, como desenhar, fazer ilustrações em enquadramentos diferentes e tal. Aqui sou eu fazendo um outro rascunho de um desenho que não saiu do sketchbook. E esse aqui são desenhos de tatuagem que eu fiz, era uma encomenda para um colega meu. E eu fiz esse desenho para ele tatuar. E esse é o desenho finalizado. Ficou bem legal, gostei bastante. E esse desenho aqui, gente, muito legal a história dele. Tipo, eu fiz super despretensiosamente ilustrando um conto que eu escrevi. E não dava nada pra ele. E uma colega minha da faculdade, a Gabi, veio falar comigo porque amou o desenho e eu fiz a versão dele em lápis também. Ela gostou bastante do desenho e ela mandou enquadrar. Pra vocês verem, tem coisas que a gente faz, essas são coisas super pessoais, mas que dizem coisas para as outras pessoas também. Então, eu gosto de compartilhar meus desenhos por isso, porque às vezes você acha que só você tá sentindo aquela coisa, ou só você pensa aquelas coisas. Mas às vezes tem várias pessoas por aí que compartilham do mesmo pensamento que você. Então é bem legal quando isso acontece, das pessoas gostarem do seu trabalho e compartilharem das mesmas ideias que você. Aqui são mais exercícios da Quanta Academia de Arte. Gente, vocês podem ver que são desenhos, assim, bem soltos, assim. Porque, na real, aqui eram thumbs, assim. Thumbs são rascunhos mesmo e modos de você enxergar como uma cena ficaria de uma história, sabe? Então, pra você ver onde ficariam os elementos, o enquadramento. Então, por isso, assim, não tem tanta coisa finalizada, detalhes super delimitados, porque a ideia mesmo é você ter uma visão geral do que vai ser a história, né? E aqui continuam os exercícios. Aqui também uma outra ideia que eu tive pra tela, mas não rolou. E aqui foram florzinhas assim. Eu gosto bastante de desenhar ouvindo música, assistindo vídeos no YouTube. Não sei se vocês são essas pessoas também, que não conseguem fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Então sempre que eu desenho, eu coloco alguma coisa pra escutar. Ou boto o Diva Depressão pra ouvir, eu coloco no canal de outros artistas pra ver eles desenhando e sentir mais... me sentir mais, assim, estimulada a desenhar. Eu gosto bastante de assistir canais de desenho. E eu lembro que essas flores aqui, eu fiz justamente desse jeito, ouvindo um vídeo e só deixando a caneta aí no papel, assim, mesmo pra dar uma relaxada. Esse desenho aqui também foi finalizado, foi na semana que eu tava, assim, a louca da Sabrina, porque eu amo a série da Sabrina, gente, da Netflix, é maravilhosa. E eu acho que era a segunda vez que eu tava assistindo a última temporada que saiu. E eu falei, não, gente, eu preciso fazer um desenho da Sabrina como rainha do inferno, gente. Essa temporada é tudo. E daí eu fiz esse desenho. E eu tenho ele finalizado, eu vou deixar ele aqui do lado pra vocês verem. E esse desenho aqui, eu lembro que foi um dia antes de eu entrar do trabalho, que eu peguei uma revista que tinha lá e só desenhei uma referência mesmo que tinha lá. Aqui também, essa aqui também é uma outra referência. Eu gosto bastante de pegar referências de rosto no Pinterest pra treinar. E como é um estudo, assim, eu não fiz referência ao fotógrafo dessa foto, mas normalmente quando eu pego fotos de rosto, assim, que é um trabalho de um fotógrafo ou de uma modelo, eu sempre deixo a referência deles quando eu uso para um trabalho finalizado. Mas nesse caso aqui, como era só um rascunho, eu acabei nem anotando a referência. Mas enfim. Aqui foi um rascunho de um outro desenho que eu finalizei. Eu acho que a partir de agora, nesse sketchbook, vai ter vários desenhos que eu finalizei. Esse desenho aqui eu adorei fazer, gente. Foi super despretensioso. Eu tirei uma foto minha, assim, desenhando na minha bancadinha de desenho. E acabou ficando super legal, eu gostei bastante. E esse aqui foi um rascunho que eu comecei a fazer para uma encomenda de uma tela
em tinta acrílica que eu fiz. Foi um trabalho que eu gostei bastante de fazer. E foi a maior tela que eu pintei até agora. Ela é grande, assim, para os meus parâmetros de tela. E eu gostei muito de fazer. Esse foi o primeiro rascunho. Foi uma dançarina de flamenco. E aqui eu dei foco mais no rosto, nos membros superiores, fiz teste de cores. Aqui foi um desenho da minha irmã estudando. Uma foto que eu tirei dela estudando. E esse foi o resultado. Eu gostei bastante do rascunho, ficou bem bonito. E esse outro desenho aqui foi outro rascunho daquela dançarina de flamenco, que eu fiz um quadro em tinta acrílica, mas dessa vez focando nos membros inferiores, na saia e tal. E esse foi outro rascunho da dançarina de flamenco, mas esse mais para definir as cores, o que ficaria em cada cor, que cor que seria a blusa, que cor seria a saia. E aqui, gente, são alguns projetos que ainda não estão finalizados, que não são pessoais, então eu ainda não posso mostrar pra vocês. São as últimas 2 páginas do meu sketchbook. Mas quando esse projeto tiver aí nas possibilidades de aparecer, eu mostro pra vocês, beleza? Vou deixar esse suspense final. Gente, então o tour pelo meu sketchbook foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho outros sketchbooks finalizados e se vocês gostarem desse vídeo eu gravo outros. Eu posso mostrar meus sketchbooks mais antigos e daí vocês podem ver como o meu traço mudou, como o desenho mudou. Porque o desenho é assim, tipo, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprimora o nosso estilo, o nosso traço. E daí, se vocês quiserem, eu posso fazer esse vídeo comparando meu primeiro sketchbook com alguns desenhos que eu tenho agora. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês podem deixar o like aí embaixo, se inscreverem no canal e ativar o sininho. E deixar o seu comentário me dando sugestões para os próximos vídeos ou comentando o que vocês acharam, tá bom? Até mais e boa sorte na vida!